pessoal do canal Homem de Família, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane, sou filha do pastor Pedro, ele que tem um canal aqui no YouTube. Sou filha da missionária Jane Alves também, acho que alguns que assistem o canal já devem conhecer. Eu fui convidada para vir aqui para falar um pouquinho com vocês de alguns assuntos da atualidade, como por exemplo, depressão, ansiedade, pânico. Hoje eu vou falar um pouquinho de depressão. Nós podemos fazer um combinado assim. Hoje eu trago um pouquinho de introdução para vocês sobre esse assunto e daí nos próximos encontros vocês deixem aqui nos comentários quais são as dúvidas, os anseios, as dificuldades que vocês enfrentam, como por exemplo, dificuldade do luto em relação a um divórcio, em relação à perda de um ente querido, em relação à ansiedade. E daí eu venho pra cá falar um pouquinho mais com vocês em relação a esses assuntos, tudo bem? Porque daí a gente vai abordando a cada encontro um tema diferente, tá certo? Então hoje, deixa eu falar um pouquinho, né, pra vocês, sobre mim, pra vocês me conhecerem melhor. Como eu disse, eu me chamo Daiane, eu sou formada em psicologia, sou pós-graduanda em psicologia, neurociência e psicologia aplicada no Mackenzie. E, né, correndo um pouquinho atrás aí de mais conhecimento, que nunca é demais. E o intuito, né, desse canal é poder ajudar. Por menor que seja a ajuda, por menor que seja o auxílio, eu acho que ele é muito bem-vindo. Eu acho que tem alguém aí do outro lado precisando de uma palavra amiga, precisando saber um pouquinho mais desse assunto. Às vezes você tem alguém em casa que passa por isso, passa por uma depressão, ansiedade, você às vezes não sabe lidar por falta de conhecimento mesmo. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o que é depressão? Depressão, eu percebi muito ao longo dessa minha caminhada, principalmente aí na igreja, que algumas pessoas entendem a depressão como fraqueza ou como falta de Deus. Então, assim, eu acho que é interessante deixarmos claro, depressão não é fraqueza, não é falta de Deus, ela é uma doença, como qualquer outra, que ela precisa ser tratada, ela precisa ser compreendida. Então, muitas pessoas que a gente fica sabendo que deixam de trabalhar, passam a tomar remédios, porque a depressão ela atinge muito a vida social do paciente que enfrenta uma doença como essa, né? Ela busca se isolar, busca ter um sono excessivo, ou tem insônia, ganho de peso, ou perca de peso, dificuldade de concentração, dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos sadios, mas é por conta da doença mesmo, perca de libido, o que atinge muitos relacionamentos conjugais. Então, assim, se você tá doente, acho que passando por esse problema, acho que o importante é você saber que existe um tratamento e você pode sair desse quadro que você se encontra hoje. E para os familiares, é entender que a doença ela não surge do nada, a pessoa ela sempre apresenta sintomas. Então, às vezes é uma tristeza contínua. Às vezes a pessoa ela é um pouco mais retraída mesmo, um pouco mais extrovertida, faz parte da personalidade dela. Mas você percebe que ela já não tem aquele interesse de estar envolvida num ciclo de amigos, junto com a família. Perdeu interesse em coisas que antigamente ela tinha muito prazer, como por exemplo, uma viagem, fazer compras. Não tô falando aqui de consumo, tá, gente? Consumo compulsivo. Mas comprar algo que traga um certo prazer. Em cozinhar, conhecer uma gastronomia diferente, em conversar, conhecer novas pessoas. No consultório, o que nós utilizamos para diferenciar a tristeza da depressão? O tempo. Porque a tristeza é normal você sentir depois de uma perda, depois de uma decepção muito grande ou de uma frustração. Mas a depressão, ela é aquela tristeza contínua, que ela tende mesmo a piorar com o tempo. Então, nós utilizamos esse critério de tempo para o diagnóstico. Então, assim, você que tem uma pessoa que está enfrentando isso, eu acho que primeiro é você transmitir para esse seu amigo, para esse seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para um primo, para o seu amigo, que ela tem com você um porto seguro, ela pode confiar com você. Muitas vezes essas pessoas, elas tendem a se retrair porque elas não sentem que podem contar
expressar, elaborar aquilo que elas sentem, verbalizar mesmo. Chegar em alguém de confiança que sabe que realmente se importa e que não vai expor essa situação e dizer, olha, você pode contar comigo, eu tô aqui para o que você precisar e a gente vai junto sair dessa. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, eu até vou deixar depois o link aqui nesse vídeo. Teve um estudo realizado em Harvard, onde foi feita essa pesquisa, acho que com aproximadamente 700 homens. Vou deixar no link aqui direitinho para vocês. Mas o que acontece nessa pesquisa? Foi feita uma pesquisa com esses homens e foi feita uma pergunta de o que é necessário para que esses homens, que eram jovens adultos na época, eram homens entre 18, 20 e poucos anos, o que era preciso para que eles pudessem alcançar a felicidade. E engraçado que assim, os homens da geração de 70 anos atrás, à medida da pesquisa, vieram homens de outras gerações, de gerações um pouco mais novas, e a resposta foram bem semelhantes. O que é necessário para você ter uma vida boa? 50% deles responderam dinheiro. Outros 50% responderam fama. E ao longo da pesquisa, alguns homens desistiram de participar, outros tenderam a ir pro alcoolismo, outros se mudaram, outros conseguiram ter fama, outros conseguiram ter sucesso. Mas os homens que continuaram na pesquisa, alguns deles chegaram sim a ter aquilo que eles ambiciavam, né? Fama, fortuna, mas mesmo assim não se sentiam felizes. Então, qual que é o objetivo desse estudo? Mostrar que assim, não é bem material. Bem material não traz felicidade. Ele é importante sim, porque ele te dá uma qualidade de vida, te traz um conforto, te proporciona entretenimento, conhecer coisas novas, mas ele não é garantia de felicidade. E daí também foi desenvolvido nessa pesquisa, buscando entender o que é preciso para você ter uma vida boa. E engraçado que o que esses homens sentiam falta, principalmente daqueles que tinham dinheiro, é ter alguém para compartilhar. Então, para que ter a fama, ter dinheiro e se sentir só? No estudo diz também que você ter relações saudáveis protege o nosso corpo de uma forma psicológica, de uma forma física, de doenças relacionadas à depressão, à ansiedade e a doenças ligadas ao coração. Então, assim, por que eu tô falando nesse assunto? Eu acho que ninguém aqui, nem eu, nem você que está aí do outro lado, está livre de passar por uma situação depressiva, porque eu acho que a vida é muito difícil, a vida ela é gentil às vezes, mas às vezes ela é difícil demais, e você lidar com as frustrações do dia a dia, com o abandono, com o desemprego, com a frustração, com traição, são situações que é muito difícil e às vezes você não tem tempo de elaborar um luto para depois lidar com outra decepção. Às vezes vem tudo junto e é difícil demais lidar com essa situação e ter que dar conta da família e ter que dar conta dos amigos e ter que trabalhar e tomar conta de casa e tomar conta dos filhos. E você ter alguém do lado com quem você esteja passando por uma situação extremamente difícil, triste, que está te deixando ansiosa, mas você sabe que quando você chega em casa, você fala, nossa, tá tudo tão difícil, mas eu tenho um porto seguro em casa. E quando você tá com aquela pessoa, você sabe que você pode ser você, porque ela não te julga e ela te ama incondicionalmente. Então, é difícil encontrar pessoas assim, mas é porque relações assim também, elas são construídas. Relações assim não vêm de graça. Então, você precisa também se doar para as pessoas que demonstram afeto e demonstram se importar com você, para que você tenha a reciprocidade. E isso não é fácil, porque você está se relacionando com pessoas, e pessoas são cheias de falhas, são cheias de erro, pessoas têm suas opiniões próprias, os seus gostos próprios. Mas isso que é interessante, eu acho que se eu me relacionasse com uma pessoa que fosse muito parecida comigo, seria muito difícil de lidar. Mas eu acho que o importante é isso. Eu nas minhas diferenças, com as suas diferenças, e a gente se ajuda, negativo com negativo dá positivo. Então, eu acho que é isso. Ter alguém que te dê a sensação de confiança, que te proporcione sentimentos bons. Eu acho que isso te ajuda na prevenção
a doenças como depressão, ansiedade. E para pessoas que já se encontram nesse quadro, te dão incentivo de querer continuar um tratamento, querer buscar um tratamento, querer sair da solidão onde você se encontra, porque você vê que você precisa estar de pé e também estar disponível para as pessoas que precisam de você também. Então, assim, eu acho que eu já falei bastante. Esse assunto é um assunto muito complexo, mas eu vou deixar para vocês o link do TED aqui no YouTube. É um assunto bem interessante, uma pesquisa muito importante. Eu acho que vale a pena vocês derem uma olhadinha, tá? É com um pesquisador, um psiquiatra, é um vídeo de acho que 12 minutos. Mas, gente, eu tô aqui. Se vocês precisarem, eu vou ter todo o prazer de vir aqui esclarecer as dúvidas de vocês. Deixem aqui nos comentários. E é isso, tá? Espero ter ajudado um pouquinho. Por menor que tenha sido a ajuda, eu espero que vocês também tenham uma semana aí abençoada, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.